Estratégico tem a ver com tecnologia e com dados. E é isso que a gente vai debater aqui no dia de hoje, na próxima 1h30. Eu queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui com a gente. Fiquem super à vontade para mandar comentários, perguntas, independente da plataforma que estiver utilizando aí, a gente vai ter um espaço para a gente debater no final do dia de hoje. E o que a gente vai fazer aqui nessa manhã de 1º de setembro? Bom, a gente vai bater um papo super gostoso sobre tecnologia e o uso de dados nos RHs. O que os executivos estão pensando sobre isso, o que os executivos estão vendo de tendência sobre o tema, e a gente vai poder compartilhar uma pesquisa recente que a gente fez olhando para o mercado e entendendo essas dores dos profissionais de RH, dos gestores de pessoa e dos executivos de negócio para a tomada de decisão usando dados. A gente vai ter uma mensagem da nossa CEO, Viviane Martins, e na segunda parte do nosso evento, eu e o Renan Nishimoto, da Miner, a gente vai debater aqui sobre o que a Falcone e a Miner têm feito para poder ajudar as empresas, para poder ajudar os executivos a trabalhar e a gerenciar melhor os seus dados. Bom, vamos começar então, pessoal. Eu quero apresentar aqui os nossos convidados mais do que especiais hoje e que aceitaram com muito carinho estar aqui com a gente. É um prazer enorme para poder fazer o primeiro bloco aqui da nossa live, do nosso bate-papo. Então a gente está aqui com a Cleide Oliveira, que é diretora de Recursos Humanos da Cavac, é uma profissional super competente, super experiente em RH, passou pelo Sans Club, Walmart Brasil e Livap, e gentilmente está aqui com a gente para poder falar sobre esse assunto. Daqui a pouco eu passo para a Cleide. Está com a gente aqui também o André Rodrigues, né? O André Rodrigues tem uma coisa em comum comigo, ele é pai de uma Helena também.
é uma pessoa focada em pessoas e cultura, foi do comitê executivo da Gerdau Next, um empreendimento tecnológico, né, com foco em inovação da Gerdau, e hoje responde aí, né, o global da área de remuneração, performance e mobilidade na Gerdau. Então, André, também obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por gentilmente ceder seu tempo para debater aqui com a gente. Bom, e para mediar, o nosso diretor de Gente e Operações da Falcone, Daniel Spolaor. Daniel passou por operações, logística, financeiro, tecnologia, tem mais de 15 anos aí de estrada, de RH, e se encontrou no RH. Isso fica muito claro aqui pela transformação que o Dani tem nos ajudado a fazer aqui na Falcone nos últimos anos. Então, gente, é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai debater no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todo mundo. Mandem seus comentários, a gente tem aqui uma landing page da dados.com, vai aparecer na tela aí para vocês, dados com H, né? H de humano. Então é isso que a gente vai falar na segunda parte da nossa live aqui. Dani, tá contigo, bola rolada. Legal, bom dia, gente. Legal que vocês estão assistindo, a gente fica feliz de falar de inovação em RH, tecnologia e tudo mais, ainda mais com essa dupla aqui, então super bem-vindos, Cleide, André. E é engraçado, né? A gente vai falar de People Analytics e eu acho que eu estava até conversando com o André no café e a primeira vez que eu ouvi falar desse assunto deve ter sido há mais de 10 anos atrás e foi a turma do Google, assim, poxa, vai ser sensacional, isso tudo vai acontecer, a gente pode prever o que vai acontecer no mundo com as pessoas e tal. Passaram-se 10 anos e o cenário não necessariamente é esse, né? Então, assim, eu ia perguntar primeiro para a Cleide, como é que está o cenário de People Analytics, de dados nos RHs? Obrigada. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, com tanta gente expert, né? Até difícil dizer um pouquinho aí do que eu penso para não ser julgada, mas enfim, eu estou muito em linha do que você traz agora. Se há 10 anos atrás, acho que 15 anos atrás não falávamos tanto sobre isso, a gente está evoluindo e percebo que talvez a passos um pouco mais lentos do que nós gostaríamos. Recentemente eu li uma entrevista que o Ladeira fez ali para o Valor Econômico. Quem não leu, leia, vale a pena. É bem interessante porque todos sabem da necessidade, todos estão com um olhar muito grande. Mas nós estamos batendo cabeça. Vejo que ainda a conexão que a gente precisa ter entre a busca pelas soluções, pelas alternativas, pelos sistemas, pelas ferramentas, e ao mesmo tempo o nível de qualidade das pessoas que vão utilizar, fazer uso dessas ferramentas, as correlações e no final de tudo, o que a gente faz com tudo isso? Então eu percebo que ainda há uma falta, talvez até de prioridade em relação a tantas descobertas que nós temos tido, né, na área analytics, olhando para os nossos consumidores, para o que a gente tem que inovar de produtos e serviços para as pessoas. Mas quando a gente olha para dentro de casa, o que a gente faz com a experiência do colaborador? Como é que a gente faz com que as pessoas estejam realmente capturando toda a experiência necessária para que ele dê o seu melhor ali dentro? E se a gente não fizer isso com dado, não tem muita coisa. Acho que em 2006, um matemático britânico, Clive Hamby, se eu não me engano, disse que dado seria o novo óleo do momento. Estou de acordo, mas o óleo precisa ser refinado para gerar valor. Eu acho que o dado é a mesma coisa. Se a gente não souber fazer com que ele trabalhe a nosso favor, só vai ser o Big Data ali, né? Disponível, mas sem gerar muito valor para aquilo que a gente precisa. E na mesma linha do óleo, né, você precisa investir na plataforma, né? Então, Verdade, assim, você quer coletar dados, você precisa fazer um investimento em tecnologia e as empresas precisam estar dispostas a fazer esse movimento. Sem né? dúvida nenhuma. Muito legal. Eu vou usar colinha agora, porque eles colocaram um monte de número para a gente falar da nossa pesquisa aqui e eu não vou lembrar todos de cor. Então, a gente fez uma pesquisa recentemente, né, ela chama People Analytics e Transformação Digital no RH, e foram quase 200 executivos de RH, cento e muitos. E a gente viu o seguinte, né, André? Só 3% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa falaram que a empresa faz gestão de pessoas 100% orientada a dados. 3%. Né? Metade, 52%, disseram que a empresa é pouco orientada. Né? E 17%, que mais me assusta, é assim, nem usamos dados para fazer a gestão de pessoas. Né? Mas eu acho que a sua experiência é um pouco diferente. Assim, qual o valor que os dados geram para a gestão de RH? Onde é que você acha que esse caminho agrega?
Bom dia a todos, bom dia a todas. Daniel, esse ponto é muito interessante. Primeiro que nós participamos desta pesquisa da Falcone com a Think Work e o resultado não me surpreende, né? Quando eu vejo apenas 3% dos respondentes serem, de fato, focados em dados na área de pessoas, o que traz para mim é que nós temos aí um oceano azul, né? Nós temos uma área que, na minha visão, ainda olha para dados com algum viés assim, bastante subjetivo, né? Onde a nossa responsabilidade é gerir o capital humano nas organizações e a gente ainda desacredita em dados quando eu falo em capital humano. Essa é a nossa visão. Como a Cleide trouxe, há mais de 10 anos também, a gente tentou uma primeira experiência na Gerdau e foi um fracasso, né? Como eu te dizia ali no café, nós somos retalhados pela própria equipe da área de pessoas, né? E hoje, o que a gente vê é um esforço muito grande para uma transformação na nossa equipe para acreditar que a gestão de pessoas baseada em fatos e dados, ela é muito mais eficaz, né? Nós temos um time bastante experiente que toma muita decisão baseada na sua experiência, e isso é um risco muito grande hoje em dia. Primeiro porque eu posso tomar decisões enviesadas, primeiro porque eu posso tomar decisões baseadas em experiências passadas e que não de fato refletem as realidades atuais. Outro ponto bastante importante, eu vejo muitos líderes de RH decidindo pela média, e isso é um perigo, porque cada indivíduo hoje tem expectativa de ser olhado de maneira individual, né? Ele já consegue isso fora da organização, então por que a gente não traz isso para dentro da organização? Hoje nós temos tecnologia e condições de ter um RH muito mais na vanguarda, fazendo uma boa gestão através da análise de dados. Essa é a minha visão. Não, legal. E Ingrid, você falou um negócio super interessante, que é essa questão de você analisar as pessoas pela média, né? Isso é muito ruim. Eu lembro que uma vez eu me deparei com uma pesquisa, foi interna, onde eu trabalhava, e a gente percebeu o seguinte: a performance dos nossos times era uma performance na média mais alta. Só que todos os processos eram ajustados pela média, ou seja, você acabava sendo injusto, porque você estava com as pessoas nos seus gráficos, nas suas análises ali mais para a direita, mas os seus processos ajustavam para o meio. Um monte de gente às vezes poderia perder oportunidade de carreira, oportunidade de crescimento em função disso, né? Então, super interessante isso que você falou. Eu vejo uma frustração por parte das pessoas dentro das organizações, porque a experiência que eu tenho fora da empresa hoje, eu ainda não tenho dentro da organização. Então, como consumidor hoje, eu percebo que eu sou visto como um indivíduo, tá? Dentro da organização, eu percebo que eu sou olhado como uma média, né? Como um grupo de indivíduos. E aí eu acho que a tecnologia e dados vêm para ajudar a área de pessoas para que a gente tenha decisões mais eficazes olhando o indivíduo, como eu sou visto fora da organização. E é interessante, né? As nossas próprias organizações fazem isso para fora e não necessariamente fazem para dentro. Ou seja, você já tem aquele conhecimento instalado sobre como fazer, né? Muito legal. E você falou um pouco das dificuldades. Você enfrenta essas dificuldades também? Você vê assim, o que a gente enfrenta de barreira para implantar uma cultura de dados, uma gestão de dados? Eu vejo, primeiro, a área de RH, gestão de pessoas, ela não veio dessa escola. Então tem um preconceito muito grande, né, de você utilizar o time que cresceu e desenvolveu dentro da área de pessoas e se deparar com um perfil extremamente analítico, super necessário. E quando você traz parceiros internos para vir para a área de pessoas, veja bem, eu não gostaria de fazer um movimento de carreira e ir para a área de RH, porque a área de RH é muito burocrática, a área de people é isso e aquilo. Então as pessoas não veem a área de pessoas como uma grande estratégia para fazer o componente do todo em relação a resultados, as pessoas terem a melhor experiência, a melhor performance, e o quanto a gente alavanca resultado no final do dia da própria organização. Então, vou dizer lá da minha experiência, no começo do ano a gente trouxe pessoas de tecnologia para a área de people. Mas porque a pessoa gostaria de ter experiência na área de pessoas. Mas não acontece com a maioria dos profissionais de BI, por exemplo. Ele que está inserido, né, em verticais ou negócios diferentes de RH. Então eu percebo que quando você tem estas pessoas também facilitando esse processo dentro da área, você influencia melhor, as pessoas percebem o quanto elas realmente são
os enablers do negócio dentro da área de pessoas e ampliando o conhecimento, assim, que está ali, eu acredito que o André trouxe, né, do Oceano Azul, está do nosso lado para fazer. Então, o dado e a tecnologia estando lá, mas se eu não tiver as pessoas certas para poder buscar a informação da melhor forma, a gente vai continuar evoluindo de uma forma mais lenta do que a gente deveria. Eu me identifico demais com essa sua fala, assim, eu fui criado nas planilhas, né, então, né, eu já fui analista de folha, então eu tinha aquele negócio de conferir folha de pagamento e tudo, e de fato a gente não é muito versado em dados na origem do RH, né, eu acho que a turma que está chegando no mercado agora talvez tenha mais fluência que a gente. Então, quer dizer, o que você está dizendo é que nem os gestores olham para o RH e falam, poxa, essa turma aqui entende de dados, né? A gente não se vê assim, a gente não é visto dessa forma, é isso? Ponto agora, ao meu ver, a gente tem uma grande responsabilidade para mudar essa percepção. Tem que começar de dentro. Então, o gosto pelo número, primeiro porque faz parte, eu acho que o número sempre andou junto com pessoas. E talvez até um preconceito próprio nosso. Ah, não sei, a gente não é bom nisso, vamos chamar alguém para fazer. Mas por que a gente não é bom nisso? Já tentamos fazer? Se a gente não é, vamos aprender a fazer. Acho que temos que andar muito próximo do time, né, de dados para conseguir trazer essa expertise e aportar, escalar e trazer realmente o resultado esperado. E a organização olha para a gente e espera isso, né? Super legal. Transformação pessoal também, né? Mas e aí, como é que resolve isso, André? Como é que a gente traz dados para dentro do RH? Primeiro, eu acho que é um desafio cultural. Nós temos que sentar com as equipes de RH e deixar claro que esse é um caminho necessário para que a gente tenha que percorrer. Na experiência que a gente teve no passado, onde a gente não foi muito bem sucedido, eu percebi a própria equipe relutando contra a mudança, né? Era natural. Como você disse, né? Você já fez planilha, eu tenho pessoas na equipe até hoje que fazem planilha, né? E você falar em tecnologia, em automação na área de pessoas, ou até em análise de dados na área de pessoas, eu encontro resistências internas de pessoas até com receio de, e minha função, onde que fica? Então tem uma mudança cultural. Outro ponto bastante importante, que a gente discute muito na Gerdau, é a crença de que nós não sabemos de tudo, né? Então quando você começa a tomar uma série de decisões baseadas na sua experiência, é um grande risco. É um grande risco porque áreas de negócio, como a Cleide trouxe, áreas de business, finanças, a relação que a gente tem com nossos clientes, ela é toda hoje baseada em dados. Por que a gente não faz a mesma coisa com as nossas pessoas, né? Então, eu ainda sou visto como uma área muito subjetiva, como uma área que o relacionamento prevalece sobre os dados, e isso para mim é uma grande transformação cultural que começa na área de pessoas. O profissional de pessoas do futuro, ele vai ter dados como seu principal alicerce de tomada de decisão, em todos os aspectos. Esses dias me falaram assim, mas para gestão de talentos, como é que eu vou usar dados? Eu estou falando de comportamento. Aí que você vai usar dados, né? Nunca antes a gente teve tanta disponibilidade de acesso a dados como a gente tem hoje, né? Por que a gente não usa? Outro fator importante, assim, como é que eu paro de olhar dados de maneira isolada e busco entender quais são as suas convergências e as suas divergências para tomar as melhores decisões, né? Então acho que é um processo de mudança que ainda de fato não chegou na nossa área, na área de pessoas, na área de RH, mas quem não fizer vai ficar para trás. Essa é a minha visão. E é engraçado assim, porque a hora que a gente começa a lidar com os dados das pessoas, dá aquela sensação meio Black Mirror, assim, né? Aquela série que é tipo muito futurista, que vão usar minhas informações, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, contando de uma experiência de uma empresa de varejo que eu parei de comprar porque era difícil de comprar. Eu estava conversando isso num restaurante. E aí depois eu abri uma rede social minha e tinha um anúncio daquela empresa. Eu não sei se é coincidência ou não, mas fato é que parece que o celular me ouviu. E aí eu acho que as pessoas têm um pouco desse medo, né? Poxa, a gente vai usar os dados das pessoas no RH, e aí o que vão saber das minhas informações pessoais? Tem lei de proteção de dados. Como é que a gente lida com esse assunto? Como é que a gente acalma o time e faz isso ser uma coisa mais natural? Isso é um ponto importante, Dani. Primeiro, os dados sempre estiveram lá. A gente na área de pessoas, mesmo porque para que você consiga ingressar numa organização, os seus dados pessoais fazem parte desse processo. Então a gente não está trazendo muita coisa diferente do que já estaria lá. O ponto é como é que eu trabalho com essa informação a nosso favor. Então, primeiro, quando a gente busca informações para compartilhar com os gestores, para tomarem as decisões, a gente não traz
ela é individualizada. Então a gente traz ela muito blocada para garantir que a gente não exponha a pessoalidade. E mesmo porque a tomada de decisão não pode ter o cunho pessoal. Então você tem um grupo, a gente sempre trabalha dentro da Kavak com no mínimo de 5 respondentes ou de 5 análises para você realmente trazer uma tendência maior. E dizer, olha, você tem 1 ou 2 pessoas. A gente traz qual é a percepção, qual é o sentimento desta área com base no que a gente tem feito. E pesquisa é isso, você agrupa as pessoas, você tem que ter um número, né, de representatividade para poder gerar o dado e você dizer, tem um desconforto acontecendo. O ponto principal é, primeiro, uma comunicação transparente na organização, que o André traz de você trabalhar uma cultura realmente voltada para analytics, para dados, ela passa de como você comunica para a organização. Outra, o que você faz com essa informação? Qual é o uso dela e o que ela propicia dentro da empresa? Qual é o resultado final disso? E ao você compartilhar com a sua organização o que você tem feito com os dados, por exemplo, se você tem uma pesquisa de satisfação de clima frequente e as pessoas percebem que as decisões são tomadas com base nas respostas, elas conseguem cada vez mais entender que, poxa, se eu falar, alguma coisa vai mudar. Se eu levantar minha mão, eles vão perceber que a gente tem uma voz mais forte, mais ativa aqui dentro. Então, a comunicação, a forma como a liderança trabalha com os times, levando os dados de uma forma muito favorável, ela pode sim mexer nessa cultura de dados e as pessoas sentirem que é uma coisa natural, ela é normal. Mas se a gente trabalhar, ao meu ver, a questão de dado, como se fosse aqui a caixa preta, ninguém pode saber, porque aquilo é tudo muito oculto, as pessoas não vão trazer essa confiança necessária. E, de novo, a gente tem uma responsabilidade muito grande como people, de não trazer o dado de forma individual. Ele realmente vem numa forma mais coletiva. E, gente, os dados em todos os lugares, né? A gente, mesmo falando aqui, daqui a pouco seu celular manda uma mensagem, nós estamos no mundo, numa era muito mais sensível à tecnologia. As informações estão aí para todo mundo. É muita responsabilidade, comunicação e o compromisso que a organização tem com base nos dados do que você vai fazer com eles e sem, claro, abrir individualmente essas informações. Eu adorei esse paralelo que você fez. Os dados sempre estiveram lá, né? A diferença é que eles estavam guardados num arquivo nos fundos do RH e agora a gente pode usar ele a favor das pessoas, né? Na verdade, as coisas estão melhorando, né? Super legal. Adorei o paralelo. Vou usar ele agora. Eu vou citar você, mas eu vou usar, porque eu gostei muito. Ó, eu vou para minha colinha de novo. As perguntas de percentual são sempre para o André. Bom, a pesquisa fala o seguinte, 61% dos entrevistados disseram que eles não usam People Analytics para medir performance, né? Que é justamente o que você estava falando, de performance, de carreira e tudo mais, né? E você consegue dar algum exemplo de como a gente usar esse tipo de dado para a gente falar de talentos, de performance, de resultado? Nós tivemos uma experiência muito recente. Primeiro assim, né? Nós somos uma multinacional brasileira, a gente opera em 10 países. Hoje a gente tem mais de 30 mil colaboradores. Então, quando a gente pensa em dados dentro da Gerdau, você imagina a infinidade de informações que a gente tem sobre as nossas pessoas, né? Um público cada vez mais diverso e plural que está dentro das organizações. Essa tua pergunta ela é bastante interessante porque a gente, como qualquer grande empresa, opera com esses grandes ERPs tradicionais, né? Segurança da informação, data lake e tal. E por bastante tempo isso impediu que nós na Gerdau avançássemos para tecnologias mais modernas e, como a gente diz, user-friendly, né? Então, eu sempre tive pouca tecnologia na área de pessoas voltada para os colaboradores. Mas a experiência mais recente que a gente teve com a HR Tech, isso é bastante recente, a gente pivotou o nosso modelo de pulse check, de pesquisa de engajamento. Tá? E a gente fez uma experiência com a HR Tech que foi bastante bem sucedido. Tá? E uma coisa bastante importante para nós da área de pessoas é trazer o business para as nossas decisões. Né? Então, quando a gente conheceu essa HR Tech, o grande apelo de trazê-la para dentro da Gerdau foi competitividade. Até porque ela me trazia uma vantagem competitiva do ponto de vista de custo comparado ao meu antigo fornecedor, uma gigante multinacional, que a empresa decidiu apostar. Né? Mas qual que é o exemplo que eu divido com vocês agora? Né? Eu saí de um modelo onde eu tinha uma pesquisa de engajamento global
que gerava uma série de resultados abertos por processos de RH, né? E eu sentava com aqueles resultados e ficava muitas vezes em dúvidas com o que fazer com aquelas informações que eu tinha recebido das próprias pessoas. No primeiro ano que a gente fez essa experiência com essa HR Tech, que foi em 2021, assim que a gente fez esse pulse check, essa mesma empresa chegou para nós assim e falou assim, olha, essa informação ela é muito importante, mas sozinha ela não quer dizer nada, né? E a gente começou um projeto piloto de análise de turnover, Daniel. E aí o que aconteceu? Essa plataforma mostrou para nós o quanto o turnover estava conectado a informações que a gente recebia previamente na pesquisa de engajamento. E aí eu vou te dar um exemplo. INPS da liderança, que é algo que a gente começou a medir recentemente. Chama muito atenção quando você olha para as áreas de maior turnover e você olha o INPS de uma liderança com resultados baixíssimos. E aí esses dados começam a te chamar a atenção e você fala assim, mas por que eu não olhei isso antes? Ou melhor, por que eu não olho isso de maneira proativa, né? Para que antes que a pessoa tome a decisão da saída voluntária, né, eu vá lá e haja junto a essa liderança para corrigir isso. Então foi um grande aprendizado para nós, tá? Isso foi fruto de uma parceria bastante recente com uma HR Tech, tá? Considero essa parceria bastante bem sucedida até então, mas é uma quebra de paradigma para nós, né? Então, como qualquer grande empresa multinacional, a gente sempre buscou fornecedores globais, contas globais, empresas multinacionais, e hoje a gente está aprendendo que tem outros caminhos para a nossa área de pessoas que são bastante interessantes e podem trazer bons resultados. E é legal, né? Você começa a pegar os dados e aproximar os dados das pessoas, né? Então não é exatamente sobre tecnologia, né? É sobre gente, né? No final das contas, eu fico conversando assim com a turma de tecnologia que eu conheço mais, os diretores de TI e tal, e todos falam assim, gente, transformação digital é sobre gente, não é sobre dados, sobre tecnologia, sobre stack, não é muito isso, né? Isso é uma consequência. Sim. E assim, então não desumaniza, né, Cleide? Né? Na verdade, são pessoas. Sem dúvida nenhuma. E talvez até um próprio preconceito. Achar que a gente vai colocar as pessoas no Excel, é planilhar todo mundo, ranquear e a partir dali você tomar suas decisões. O dado aproxima. Ele traz o olhar, eu acho que o André comentou, individual. Então é eu compreender o ser humano ainda mais e a partir da compreensão a relação é outra. Quando eu sei quais são os teus motivadores, Daniel, e se eu sou sua gestora, eu naturalmente vou melhorar a minha relação de líder-liderado. Mas sem a informação, eu vou acabar muitas vezes tomando decisões e fazendo com que você não tenha a melhor experiência, se sinta motivado, engajado, dando ali, né, o extra mile que a gente quer que as pessoas deem, para que a sua conectividade emocional com a empresa, ela tenha um tempo maior. O que eu percebo é que as pessoas hoje, elas possuem tanto mais informação, são tão mais críticas, e a falta dessa informação dentro das organizações fazem com que elas não se sintam valorizadas, reconhecidas e tomem a sua decisão por sair e experimentar um outro ambiente de trabalho. Então, sendo multinacionais, empresas menores, eu faço parte de uma empresa, né, latino-americana, global, também indo para também outros países, bem menor do que a Gerdau, mas a forma da relação, ela muda. Então, se as organizações hoje não pararem e colocarem essa humanização nas relações, né, no dia a dia e usar o dado a favor, e eu sou muito a favor do que o André também trouxe, de você ter esses pulsos frequentes, não dá para você investigar numa periodicidade muito grande, porque a nossa relação hoje pode mudar daqui 24 horas, 48 horas, semana que vem. Quanto mais frequente você fizer o teu check, mais rápido você consegue ter esse termômetro e tomar as melhores decisões a favor do negócio e das pessoas. Mas dá trabalho. E tem que ter consistência, porque muitas vezes, né, tá na moda esse People Analytics, vamos olhar para, né, você pega o Big Data, você pega ali toda a Business Intelligence, o time ali, começa a trabalhar com aquilo. Outra prioridade acontece, vamos deixar, como é de people mesmo, né? Em vez da gente ficar olhando muito colaborador, tem um outro projeto aqui fortíssimo, um novo produto que a gente lança no mercado. Então
priorizar é importante, manter essa relação, né, humana é importante, mas tem que ter consistência, você tem que entender que isso é um caminho, ao meu ver, sem volta. É engraçado, né? Porque esse negócio da consistência, a gente tinha muito aquela cultura de rodar os processos uma vez no ano, né? Então, Sim. o André estava contando da pesquisa de clima, a gente ia lá, montava uns formulários, assim, virava uma feira, né? O RH para poder fazer essas coisas, ou gestão de performance. E a gente brinca aqui na Falcone, eu comento com o pessoal que às vezes as conversas não ficam nem naturais quando você faz desse jeito, né? Imagina você chegar, né, ter aqueles ranges de classificação, você chega em casa para alguém que mora com você e fala assim, nossa, você tá muito box set essa semana, é difícil de conversar, né? Então, na verdade, você tem que humanizar os processos mesmo, você tem que trazer inteligência para você conseguir ter uma conversa racional com as pessoas, né? E nesse ponto, Daniel, eu quero aproveitar o comentário da Cleide, né? Você aplicar tecnologia na área de pessoas, você digitalizar os nossos processos, não significa desumanizar. Pelo contrário, né? Nós tivemos uma experiência, a gente digitalizou o nosso pulse check de saída, né? Das pessoas que estão saindo da empresa. E é impressionante como os dados que a gente começou a receber mudaram completamente. Vou te dar um exemplo que é da cultura latina. A gente fala pouco sobre remuneração. Então é comum, assim, nas entrevistas de desligamentos presenciais, principalmente conduzidas pelas nossas business partners, o tema remuneração aparece, mas quando aparece, não aparece assim muito explícito, como por exemplo numa cultura norte-americana, né? Que isso é um tema que assim aparece assim de uma forma muito natural. Quando a gente digitalizou o pulse check de saída, a gente começou a receber informações diretamente das pessoas muito mais transparentes, né? As pessoas se sentiram mais à vontade de transmitir o que elas estavam de fato pensando e sentindo naquele momento, num caminho, num processo digital, do que numa conversa, como era o nosso modelo antigo, com uma pessoa que estava dentro da organização. Outro exemplo simples, o nosso pulse check de saída, hoje ele vai para o e-mail pessoal. Ele não vai mais para o e-mail da empresa. Por quê? Porque a gente percebeu que as pessoas têm resistência ou têm restrição de colocar a sua informação no e-mail. Então são pequenos detalhes que no fundo o produto, o resultado foi muito melhor. Então hoje eu pego o pulse check de pessoas que estão saindo, que interagem com um app, mas que me oferecem informações que eu não tinha antes, sabe? Então digitalizar a área de pessoas, trabalhar com dados não é desumanizar a nossa área, pelo contrário. Muito legal. Né, isso tem que ficar claro demais, né? Porque realmente assusta, né? Cheio de termos, cheio de coisa e é isso, é para se aproximar das pessoas. Mas aqui na Falcone a gente tem uma tradição, tá, gente? A gente faz o seguinte, todo mundo que entra por essas portas vira consultor, tá? Isso é uma regra. Eu também não era consultor, depois que comecei a trabalhar na Falcone eu vi que a gente tem um pouco desse negócio. Pergunta final para a gente encerrar. Como que faz para começar? Se cada um quiser dar uma palhinha, vou começar pelo André, mas se cada um quiser dar uma palhinha, pra gente terminar aqui. Vou falar um jargão aqui, né? Começar pequeno, né? Se você propor uma disrupção muito grande na tua área, a resistência ela é grande, né? Então, olha um terreno fértil, olha uma oportunidade, né? Aquelas de ver e agir e faça, né? Faça um report com dado, né? Faça um report mais analítico. Recentemente eu vi um material sobre People Analytics da Gartner, onde ela divide todo People Analytics em 4 dimensões. Tá? No eixo X, ela fala entre o meu ambiente de trabalho e a minha vida pessoal. No eixo Y, ela fala entre questões internas da empresa e ambiente externo. E é impressionante porque qualquer dado que eu quiser analisar dentro da nossa área, eu consigo colocar nesses 4 quadrantes. Né? Então, vou dar um exemplo bastante simples, né? Uma pessoa que toma a decisão de sair da empresa por questões de remuneração, isso pode ser um fator intrínseco relacionado à tua empresa, porque, por exemplo, você pode estar remunerando aquela pessoa abaixo do mercado, e pode ser um fator externo da vida dela, que eu desconheço, né? Por um momento, por exemplo, que essa pessoa junto com a família decidiu mudar de carreira para buscar um outro tipo de recompensa ou remuneração. Então eu gosto muito desse modelo que eu vi da Gartner, onde ela coloca qualquer fator
relacionado a People Analytics nessas 4 dimensões. Uma olhando a minha experiência dentro da empresa e a minha vida pessoal, a outra olhando o meu ambiente organizacional e a minha vida fora da empresa. É bastante interessante. Legal demais. No meu lado, eu vejo que muitas vezes as empresas têm uma preocupação muito grande porque você tem que ter ali separadinho um orçamento expressivo. E muitas organizações falam, né? Não, ou people, não vou nem falar, não vou nem levar, porque no momento que a gente está passando, a gente tem que priorizar e a gente provavelmente não vai ter condições de trazer uma solução de mercado que nos atenda. Existe no mercado soluções para todas as organizações, desde que você compreenda a sua necessidade. Gosto muito do que o André traz, né? Comece, né? Seja pequeno, ou dê o primeiro passo, mas comece. Mesmo que seja no Google Forms, no que você tenha ali dentro. Traga pessoas que tenham conhecimento. E hoje eu percebo que as alternativas, as ferramentas estão muito mais amigáveis, elas trazem produtos e soluções que vão de encontro com a maturidade da organização. É importante também você reconhecer que talvez vocês não vão conseguir dar um passo maior do que vocês estão preparados e frustra muito, porque talvez você vai ter ali, né, uma Ferrari na garagem e não vai saber lidar com ela. Então, busque essa compreensão interna, especialmente dos executivos, entenda se a sua cultura, a sua maturidade está aberta para começar a fazer isso e levanta a mão. Acho que o mercado tem tanta gente que você pode conversar, fazer a troca. Olha vocês aqui, né? Perfis tão diferentes, né? E experiências. Estamos aqui compartilhando com vocês e eu acredito que a gente consiga naturalmente, cada vez mais, com tanta informação que tem aí, buscar, mas temos que dar o primeiro passo, senão a gente vai ficar ali para trás e muitas vezes vai demorar até mais tempo do que a gente deveria demorar para conseguir mudar, né, e fazer essa transformação tecnológica na empresa. Vocês passaram o teste da consultoria, tá? E é muito legal, assim, vocês falaram, né, é super verdade, né, fornecedores menores, saber que a gente tem um ecossistema, poxa, o ecossistema brasileiro é emocionante em termos de disponibilidade de ferramenta e acessibilidade de ferramenta para começar, assim, é incrível. Eu também gosto muito dos fornecedores pequenos, eles são próximos, customizam e tal, e às vezes a gente tem uma solução pequena para testar, para humanizar bem ali na esquina. Mas, gente, o papo foi maravilhoso, pena que a gente tem tempo. A gente continua conversando no cafezinho, então vocês morram de inveja aí. Mas eu vou passar a palavra agora para a Viviane, que é a nossa CEO. A Viviane vai contar um pouco da trajetória da Falcone, de como a gente está caminhando nesse mundo de tecnologia e de humanização dos dados também. Legal, obrigado. Obrigada a você, Daniel. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado, Cleide. Obrigada a você. Os desafios de desenvolver, reter e engajar pessoas são cada vez mais complexos. A Falcone tem trabalhado lado a lado com os gestores de RH nesse desafio. Para isso, tecnologia e inteligência artificial são poderosos aliados. Temos feito robustos investimentos não apenas financeiros, mas também intelectuais para desenvolver o People Analytics. Apresentamos dados, Data and Human Development Oriented System. Essa é uma plataforma de People Analytics que desenvolvemos em parceria com a Miner RH, o nosso parceiro de HR Tech, e com muito orgulho, agora temos condições de apoiá-los na tomada de decisão na gestão de pessoas. Dados permitirá levar aos gestores não apenas uma melhor forma de estruturar os dados sobre pessoas, trazer melhor visibilidade sobre o desempenho, engajamento e retenção das pessoas, mas também traz análises preditivas capazes de suportar a melhor tomada de decisão que irá melhorar os resultados, certamente, de sua empresa. Confira conosco a plataforma Dados. Estamos de volta aqui. Puxa, que papo legal, assim, fiquei emocionado aqui com as palavras do André, da Cleide, do Dani. E timaço, assim, time muito experiente e falando pra gente, assim, as dores reais do RH. E aí, Viviane, obrigado pela mensagem. E antes da gente passar o vídeo da Dados, né, que é o que a gente quer compartilhar com vocês aqui no dia de hoje, eu queria contar um pouquinho da história de como é que tudo isso começou. E começou muito da dor
né, que a Cleide, o André e o Dani trouxeram aqui. Né? 3 baita executivos de RH, né, trouxeram as experiências deles aqui e tudo começou disso. Né? Alguns anos atrás eu estava na cadeira de executivo de RH e com uma miríade de startups, né, de tecnologia, de recrutamento e seleção, de gestão de desempenho, de pulsos, etc. E o grande desafio era o que fazer com todos esses dados, né, que como a Cleide falou aqui, os dados sempre estiveram aí. O que fazer com todos esses dados? Ou como usar esses dados para a melhor tomada de decisão do RH? Então nasceu de uma dor, naquele momento, eu reuni um time de 2 pessoas, 2 guerreiras, que eu tenho que citar o nome aqui, que é a Priscila Pereira e a Ana Aranha. Elas toparam o desafio de começar a construir o Data Lake, de começar a organizar as informações e começar a gerar insight. E aí eu me deparei com meu amigo Renan. A gente se conhecia de Movimento Empresa Júnior, o Renan era presidente da Brasil Júnior, a gente se encontrava no MEG ali e ficamos amigos, nos conhecemos e um dia o Renan me procurou: Ladeira, eu queria que a Falcone fosse early adopter numa tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui de uso de dados para tomada de decisão do RH. E eu falei para o Renan, Renan, eu não quero ser early adopter, eu quero ser seu sócio. Isso tem aí uns 2, 3 anos, né? E hoje a gente está concretizando essa parceria, está concretizando esse sonho. Então, a Falcone Miner, né, passam a ser parceiras, sócias, e o Renan estava ali naquele momento endereçando a mesma dor de um dos founders da Miner, que é o Cauê, que também estava que nem eu ali. Caramba, o que eu faço com esses dados? O que eu faço com isso tudo? E aí a gente está começando esse passo juntos aqui. Muito feliz de ter você aqui, Renan, para esse bate-papo. E antes da gente começar, antes de você falar da ferramenta para a gente, antes de você falar da nossa plataforma, eu queria passar o vídeo aí da Dados para que vocês conheçam um pouquinho do que a gente está fazendo e o que a gente está colocando aí nos nossos clientes. Pode rodar. O que afeta cada um dos colaboradores da sua empresa. Sob aquela liderança, abaixo daquela diretoria, dentro daquela área específica. Você quer realmente saber ou uma opinião basta? Dados. O fator humano, a predição no nível do indivíduo. Porque pessoas são o maior ativo de qualquer empresa. Somos uma plataforma SaaS de People Analytics que auxilia o RH em diferentes frentes, como, por exemplo, desenvolvimento de pessoas, redução de turnover e absenteísmo. Nossa tecnologia integra dados, desenvolve análises e modelos estatísticos avançados, além de utilizar inteligência artificial para a solução de problemas. Somos ágeis, como um RH estratégico precisa ser, e garantimos que você ganhe tempo e eficiência, reduzindo o trabalho manual e suscetível a erros. Para que sua empresa tome decisões mais acertadas, sem vieses, embasada em dados reais. Queremos contribuir com uma gestão de pessoas mais justa e estratégica. Quer um RH proativo e data-driven? Dados. Conectando dados para unir pessoas. Bom, que felicidade enorme, imensa e privilégio a gente poder estar hoje aqui, podendo anunciar aqui junto com a Falcone, junto com o Ladeira aqui, né? Eu representando aí 30 miners ali que também com certeza estão assistindo a gente, muito feliz com esse momento. Assim como o Ladeira comentou, a gente desde o início enxergou um grande potencial de colaboração, né? Uma frase que o Ladeira falou nas primeiras conversas e que a gente repetiu por várias vezes ao longo da parceria foi que quando a gente encontra a sinergia tamanha, 1 mais 1 nunca é igual a 2, né? A gente sempre consegue levar isso num nível exponencial, a gente utiliza a colaboração como um fator propulsor para que a gente consiga alcançar mais resultados, mais inovação e mais disrupção juntos. E prova disso é que hoje a gente já inclusive apresenta um primeiro resultado dessa parceria, fruto dessa sociedade, que é a Dados, né? A nossa plataforma completa de People Analytics, fruto de muito estudo de dor de mercado, fruto de muito desenvolvimento ali coletivo e que a gente tem agora aqui o privilégio de apresentar em primeira mão para vocês no mercado aí a nossa plataforma de People Analytics. Bom, a Dados, ela tem sido entregue agora nesse primeiro momento para vocês com uma resposta, inclusive, da lacuna entre o desejo de se inovar, de trazer People Analytics, de agilizar esse processo de transformação e a realidade em que a gente se depara.
A gente acabou de ouvir um painel super rico aqui, né, com os nossos convidados a respeito desse desafio enfrentado hoje por uma área tão tradicional como a área de gestão de pessoas, de RH, e que agora vem buscando cada vez com mais intensidade transformar essa realidade para uma área de gestão de pessoas cada vez mais tecnológica, mais digital, olhando para esses ativos como parceiros e aliados do negócio e também orientada a dados. A gente tem aí, né, numa pesquisa recente realizada pelo LinkedIn também, em que 73% dos entrevistados trouxeram que People Analytics será uma das maiores prioridades para a empresa durante os próximos 5 anos. Tá? Essa pesquisa foi reforçada também aqui pela pesquisa realizada pela Falcone, em conjunto com a ThinkWork, e a gente tem visto que, de fato, People Analytics tem sido trazida cada vez mais para a nossa realidade do dia a dia. Porém, a realidade ela ainda não está chegando ali no nível que a gente tem expectativa, né, de conseguir trazer, de fato, dados orientando a gestão de pessoas no dia a dia. A gente tem aí a informação que, de fato, 39% das empresas que participaram da pesquisa aqui com a Falcone trouxeram que utilizam dados para medir, para acompanhar ali os processos e as políticas de gestão de pessoas. Poxa, mas se a gente consegue enxergar essa demanda tão grande e hoje ainda não está alcançando a realidade, qual que é o impacto que a gente tem em relação a não utilizar dados como a nossa base, o nosso alicerce para a gestão de pessoas e como foi bem colocado aqui no painel também, existe ainda uma tomada de decisão bastante arbitrária com gestores experientes que sim, agregam muito a sua visão e a sua jornada ali que tiveram ao longo dos anos para essa tomada de decisão, mas que também não estão ali imunes dos vieses e tudo mais. Então a gente traz aqui, né, um dos maiores impactos que a gente enxerga de não se olhar para dados em tomadas de decisão é justamente o impacto que isso tem ali na ponta, quando a gente fala como a gente consegue responder perguntas sobre o resultado do negócio quando a gente não olha os fatores que podem ter influência direta naquilo. Então, algumas perguntas-chave que não são respondidas hoje, pelo menos não de forma imediata e no timing necessário ali para as decisões de negócio. Como que está o nosso turnover hoje? O que acontece quando eu não bato a minha meta de retenção dos colaboradores para o ano? Qual que é o impacto disso que eu tenho sobre vendas? Qual que é o impacto disso que eu tenho sobre absenteísmo, o meu custo de hora extra? Isso a gente fala para turnover, isso a gente fala para absenteísmo, isso a gente fala para desempenho também, para performance. Então, entender o impacto direto que indicadores-chave de gestão de pessoas, e como a Cleide bem comentou aqui com a gente, né, sempre acaba sendo uma área despriorizada e que a gente acaba não tendo tanto essa visão de priorização ao longo das demandas que surgem ali no dia a dia, vai ficando para trás alavancas fundamentais para que a gente tome melhores decisões para o principal ativo das nossas organizações, né? O nosso ativo mais valioso e que tem muito custo, muito ganho ali atrelado a isso também, que são as pessoas. Então aqui, algumas perguntas que a gente deixa de responder são oportunidades que a gente deixa na mesa para justamente alavancar os resultados mais finalísticos de todo o negócio, que é conseguir gerar mais resultado, crescer a empresa, e a gente não faz isso sem as pessoas ali, e sendo o principal fator aí que a gente considera, e enfim, que são influenciados por essa tomada de decisão. Beleza. Acho que existiu aqui uma lacuna que a gente pôde apresentar entre o desejo e a realidade, e aqui sobre os impactos que isso pode gerar no dia a dia. E por que isso acontece? Se a gente tem clareza do impacto que é gerado, somado ali também a uma necessidade e uma priorização do mercado. A gente vê que não é um desafio trivial, né? Quando a gente fala aqui com grandes lideranças executivos de multinacionais, a gente percebe na fala deles uma série de desafios que são colocados. Para exemplificar isso rapidamente para vocês, a gente trouxe aqui esse frame em que a gente traz um primeiro desafio, tá, já na coleta dos dados, né? Muitas empresas não sabem que tipo de informação elas precisam e como coletar isso. Foi citado um case super interessante em parcerias com outras HR Techs, foi citado aqui a oportunidade de buscar isso fora com ferramentas, com tecnologia à disposição, então tá aí um primeiro desafio. Um segundo desafio vem, uma vez que a gente tem esses dados coletados, como a gente transforma esse grande volume de dados em informações relevantes para a tomada de decisão no negócio, né? A gente tem aqui o desafio de organização desse grande volume de dados para de fato conseguir gerar as informações ali e as análises para as lideranças e para a tomada de decisão.
A gente passa aqui para um terceiro desafio, que é o desafio de monitoramento desses dados, né? Então, eu já tenho os dados organizados, mas eu preciso comunicá-los da melhor forma para os gestores, para as lideranças, para o RH, conseguir entender a mensagem que está por trás daqueles dados e o que são números, né, se não histórias que a gente conta ali por trás das pessoas. Bom, a gente tem também aqui uma quarta etapa que transcende o monitoramento dos indicadores em dashboards, em BIs, que deixa de olhar para o retrovisor, para o para-brisa e passa a pilotar olhando para frente. Passa a pilotar olhando para o cálculo de risco, de probabilidades das coisas acontecerem, que são os modelos preditivos. E aqui a gente chega finalmente num quinto nível, num quinto desafio, que é o de sistematização disso tudo, né? Então, como a gente consegue não só coletar, não só organizar, mas aplicar de forma sistemática, gerando um valor contínuo de insights, de recomendações, de análises preditivas no dia a dia dos gestores de pessoas. E Renan, só acrescentando aí, né, no bate-papo e na tua apresentação, que é a questão de como que isso é feito para os diversos subsistemas de RH. Então, um ponto que a pesquisa trouxe também é a adoção de ferramentas de HR Techs, como o Dani falou aqui, o mercado de HR Techs brasileiro é espetacular, é efervescente, tem muita coisa boa surgindo. E as empresas estão começando a adotar essa tecnologia. E como é que você junta as pontas de todos esses fios ali? Como é que você conecta a informação do seu sistema de recrutamento e seleção com o seu sistema de offboarding, por exemplo, que está na outra ponta do processo? Então, acho que o que a gente vem trazendo também com essa tecnologia é um modelo agnóstico, né, que pode se conectar a qualquer plataforma de RH, a qualquer subsistema de RH, para poder organizar essas informações. Né? E isso é maravilhoso, porque insights que não são triviais, eles vêm dessas conexões, que também não são triviais. Né? É isso, eu só queria acrescentar e queria reforçar aqui, pessoal, por favor, a gente vai ter um espaço aqui no finalzinho, eu e o Renan, para interagir com o público, então, por favor, envie suas perguntas, seus comentários, que no final aqui a gente vai dedicar um bom tempo para poder fazer um bate-papo. Já estão chegando algumas coisas aqui, eu estou organizando, mas é isso, Renan, bola contigo. Boa. Encaminhando aqui, Ladeira, acho que isso faz todo sentido que você trouxe, né? Uma das grandes propostas de valor da dados, a gente conseguir cruzar esse grande volume de dados entre si para tirar insights que não são triviais, né? Não é um gráfico de 2 dimensões que a gente consegue trazer com isso. E também existe o desafio das expertises multidisciplinares, né? Para eu conseguir organizar os meus dados, normalmente a gente precisa de um time de engenharia de dados. Para eu conseguir construir modelos, normalmente eu tenho uma visão de ciência de dados. E só a visão técnica não é suficiente. A gente também precisa ter uma visão do negócio, da estratégia, e isso é extremamente importante. Bom, então, se a gente entende que existem esses desafios e que existe toda essa necessidade multidisciplinar e que não é da noite para o dia que a gente realiza a transformação, o que será que dá para a gente fazer para ajudar as empresas, inclusive, a acelerar esse processo de transformação, né, Ladeira? Acho que essa foi uma das nossas provocações iniciais. E foi assim que a gente concebeu, então, uma solução que pudesse unir tecnologia, dados e método para construir, de fato, uma plataforma SaaS, um software como serviço, e consiga entregar na ponta o processo de ponta a ponta mesmo, desde de entender e unificar todos os dados, centralizar todos os dados no único lugar, até gerar insights super relevantes para as tomadas de decisão na ponta. Isso é a Dados, pessoal, a nossa plataforma completa de People Analytics, em que, por um lado, a gente consegue trazer ali e unificar desde dados demográficos, de rotina, de jornada, cargos de remuneração, saúde e benefícios e bem-estar, para conseguir gerar ali para o outro lado da ponta, na plataforma, numa interface amigável para as lideranças, de fato, os insights... os insights da plataforma, né? Por alertas preditivos, para turnover, absenteísmo, fatores de influência, quais são os principais fatores correlacionados com cada tipo de comportamento, grupos de risco, aonde estão concentrados os nossos grupos mais preocupantes e que vão gerar maior perda para a organização, teste de hipóteses, relatórios dinâmicos, enfim, tem uma série de informações e insights que a gente consegue levar ali da ponta da plataforma. E agora, para não ficar só falando e vocês conseguirem também acompanhar um pouco mais de como isso acontece ali dentro, a gente preparou uma demonstração rapidinha para vocês assistirem aí do outro lado, beleza? Olá, sejam bem-vindos a Dados, sua plataforma completa de People Analytics sob demanda. A Dados é dividida em 3 camadas principais, ou melhor, 3 tipos de análise.
análises descritivas, análises preditivas e análises diagnósticas. Essas camadas são utilizadas de acordo com o nível de profundidade demandado e com a maturidade dos dados em cada empresa. Na parte descritiva, o objetivo é te ajudar a responder perguntas sobre o que aconteceu e o que acontece todos os dias com as pessoas da sua organização. Aqui você consegue analisar detalhadamente cada indicador-chave dos colaboradores para o negócio e cruzá-los automaticamente com variáveis secundárias, como perfis demográficos, comportamentais, estrutura organizacional, dentre outros. É possível também filtrar o período da sua amostra e alterar os tipos de visualização dos gráficos. A partir da compreensão geral do contexto dos indicadores, a camada de análise preditiva possibilita que você antecipe situações futuras com base na predição de indicadores para os meses seguintes por meio de modelos de inteligência artificial. É aqui que você terá acesso aos resultados do modelo. Assim, você poderá segmentar suas análises a fim de identificar os principais focos de problema e entender onde quer focar seus esforços. Além disso, é possível visualizar todo o histórico do KPI na sua empresa. A modelagem preditiva permite que você visualize a probabilidade do indicador ocorrer para cada perfil, seja por área ou cargo, ou até mesmo em um nível individual, por colaborador. Por fim, você pode aprofundar ainda mais sua análise com a camada diagnóstica. Ela te ajuda a interpretar os resultados do seu modelo preditivo, identificando quais fatores possuem maior correlação com cada indicador. Por meio de modelos estatísticos, o sistema te ajuda a testar e comprovar as suas hipóteses, informando os fatores de maior influência para cada amostra selecionada. Tudo isso traz muito mais assertividade na criação de planos de ação e te ajuda a tomar melhores decisões na sua empresa. E aí, parece complexo, né? E é mesmo. Mas relaxa, a gente faz para você. Tudo o que você precisa é de dados. E dá dados. Sua plataforma completa de People Analytics. Boa, galera. Acho que vocês puderam ter aí um primeiro contato, então, com a nossa plataforma. Tem muito mais coisa sendo desenvolvida por trás disso. Cada semana que passa, a gente entrega novas funcionalidades ali. Inclusive, estava falando com o pessoal, pô, dessa última semana para cá que a gente preparou o vídeo, já tinha coisa nova para a gente mostrar. A gente está muito feliz de mostrar aqui em primeira mão o resultado já inicial, fruto dessa parceria que a gente está trabalhando aqui entre Miner e Falcone. E aí, galera, até para coroar essa apresentação, essa informação para vocês, a gente já traz aqui alguns cases para vocês, tá? A gente já tem empresas que escolheram transformar dados em um lugar melhor para todos ali, e uma dessas empresas, alguns desses cases que a gente tem trabalhado, tem sido com bastante foco em turnover, foi comentado aqui também pelo André, a gente acaba tendo essa visão e realmente o turnover acaba representando um grande impacto ali para o negócio e sendo um indicador mesmo de como os colaboradores têm ali se sentido, têm performado, têm passado ali por toda a sua jornada. Nesse case que a gente traz aqui para vocês, foi um trabalho que a gente fez em conjunto de tecnologia e consultoria, trazendo uma visão ali sobre análise e estudo de turnover, ajudando a empresa a reduzir ali o turnover, tanto voluntário quanto involuntário. E em 6 meses de projeto de implantação da ferramenta, junto com a análise dos consultores, a gente conseguiu reduzir ali de um primeiro quadrimestre para o segundo, praticamente 50% de redução no turnover, conseguindo bater ali a meta mensal de 4% ali por mês. A gente traz ali que isso, logicamente, né, não se deu do dia para a noite, foram meses ali de trabalho, mas é que a gente considera que num curto período de tempo, a partir dos insights, das análises extraídas ali da plataforma, correlacionando o turnover como indicador mais finalístico, com várias outras variáveis que a gente tem ali dentro do subsistema de RH, remuneração e benefícios, bonificação, questões de liderança, que bem foi trazido aqui como exemplo do NPS da liderança, tempo de empresa da liderança e do colaborador, recrutamento e seleção, perfil, comunicação interna. A gente consegue, por meio de dados que são traqueados ao longo de toda a jornada e experiência do colaborador, cruzar com aquele indicador mais finalístico, entender qual é a força de correlação e de influência em relação àquele fator e, a partir dali, da identificação desses pontos estratégicos de atuação, atuar com consultoria ou até mesmo com análise do próprio RH, da própria gestão da empresa ali em cima desses fatores que são pontuados para a construção de planos de ação, aplicação, e ali o dado pelo dado ele não vai fazer nenhuma transformação sozinho, né? A gente precisa entender que dados são meios para conseguir, de fato, gerar resultados a partir de planos de ação, de mudanças culturais, de mudanças em políticas internas, de mudanças que são feitas estruturalmente muitas vezes, mas que não são insights e findings triviais. A gente só consegue fazer isso muitas vezes quando a gente tem agora, com a ciência computacional, com todo esse poder nosso de tecnologia, cruzar uma série de dados com uma velocidade sem igual.
também foi falado aqui no painel, né, Ladeira, que dados não é novidade para o mundo, nem modelos de estatística, isso daí já existe há muito tempo. O que a gente ganha hoje, que possibilita justamente a gente conseguir fazer essa transformação, é de fato unir o potencial que a tecnologia, o nível de processamento e a velocidade que a gente tem de muitos dados ao mesmo tempo para servir ao negócio, para servir as pessoas. E Renan, você comentou aí, né, assim, às vezes são ações estruturantes, estruturais, mas às vezes são insights que são quase ver e agir e quebra de tabus, né? Então a gente vê muito isso em perfil exitoso de contratação. Então às vezes a empresa tem um determinado perfil e insiste naquele perfil e a gente consegue identificar com pequenas mudanças no meu processo de recrutamento e seleção e no perfil que eu estou buscando, ter um perfil mais exitoso. Não só do seu ponto de vista de permanência na empresa, mas também do seu ponto de vista de performance, né? Então, muito rapidamente esses cruzamentos já levam insights para o gestor de RH, para os executivos de negócio também, para tomadas de decisão, não necessariamente que levam a ações estruturantes, mas a pequenas mudanças de processo que já conseguem trazer resultados muito rápidos. Gente, eu queria só reforçar, é muita informação, é muito dado, né? A gente está falando rápido aqui, mas não deixem de acessar, né, depois do evento e conhecer mais. Está tudo lá na nossa plataforma, dados.com, sempre lembrando, dados com H de humano. Vai lá, Renan. Boa, Ladeira. Acho que é isso, tá, pessoal? A gente aqui também vai ter um momento agora para ouvir vocês, para interagir, mas acho que o que o Ladeira trouxe foi perfeito. Tem muito mais coisa que dá para a gente conversar. A gente está comunicando para o mercado agora essa plataforma, mas espero que a gente possa ter muito mais oportunidades daqui para frente para poder aprofundar na plataforma, conseguir selecionar algumas empresas que têm essa abertura para a inovação, para serem pioneiras com a gente na implantação dessa tecnologia, principalmente agora que eu sei que a gente está em período de planejamento ali do próximo ano já, a gente vai estar super feliz de poder iniciar ali o próximo ano junto com vocês, ajudando nesses desafios. Legal, Renan, muito bom. Bom, eu queria começar agora a nossa sessão de perguntas e de respostas aqui, de debate, né, vamos dizer assim. E aí, Renan, eu queria começar contigo, cara, já que você está empolgado aí, animado. Eu vou juntar duas perguntas que chegaram aqui pra gente, que tem a ver com o tamanho, né, assim, de quantidade de pessoas, etc. Eu tenho uma pergunta da Ellen Zanotto, que é, por favor, gostaria que fosse abordado o tema sobre dados e porte da empresa. Exemplo, a maneira de aplicar e trabalhar dados de maneira geral é a mesma em uma empresa de 100 pessoas ou de 500 pessoas? E aí tem a pergunta da Cláudia Hecker, que tem muito a ver com isso, né, que é, a plataforma está dimensionada para o RH de empresas de todos os tamanhos ou tem um target range? Então essa, eu vou fazer igual o Spolaor aqui, né, que ele jogou a parte de dados para o André, a parte de números eu vou deixar com você, que você é melhor que eu. Então vai lá, Renan, conta pra gente. Beleza, legal, gente. Obrigado pelas perguntas. A gente enxerga People Analytics, se a gente for tirar ali do inglês, né, análise de dados de pessoas. Então, qualquer tipo de empresa, qualquer porte de empresa é, sim, orientada a utilizar dados para a sua gestão de pessoas. O que muda aqui, quando a gente mostrou ali numa das telas alguns níveis, né, de desafios, a gente tinha o primeiro desafio de coleta do dado, depois de organização do dado, monitoramento do dado, aplicação em modelos matemáticos e sistematização disso tudo. Não precisa ter pressa para chegar no nível de sistematização. Existe aqui um limite, sim, de níveis de evolução que a gente pode ter de acordo com o porte. Por exemplo, uma empresa que tem ali seus 50, 100 colaboradores ainda tem uma pequena amostra de dados para a gente analisar. E como os nossos modelos são modelos de machine learning, a gente utiliza do histórico de comportamentos e de situações para aprender com justamente o que já aconteceu, quem foram as pessoas que pediram desligamento, quais características, quais foram comportamentos gatilhos desses pedidos, né? E aí, para que a gente consiga ter uma amostra mínima e com menos viés possível de comportamento de um pequeno grupo de pessoas, a gente precisa ter pelo menos ali entre 500 a 1.000 colaboradores dentro de uma amostra para a construção de modelos preditivos. Mas quando eu disse que não é necessário ter, para todo mundo, People Analytics, é porque antes de eu chegar ali no nível 4, 5, aplicando modelos preditivos, existe um desafio muito grande antes disso, que grandes empresas, inclusive hoje, estão tendo desafios de chegar nesses níveis mais avançados, porque não tiveram essa estruturação da área de gestão de pessoas já pautada num apoio de tecnologia para coleta dos dados,
para monitoramento desses indicadores, para organização desses dados, e aí você construir dashboards ali, seja em Excel, seja em qualquer outra ferramenta de BI inicialmente, para começar um trabalho inicial, já ajuda muito nessa tomada de decisão, né? E aqui com a Dados a gente trabalha desde a parte mais descritiva também, com esses dashboards, com essas análises iniciais, até uma parte que a gente chama de diagnóstica e preditiva. Então, te respondendo, é possível utilizar People Analytics para todos os portes de empresa, entretanto, para chegar numa fase mais avançada de modelos, a gente precisa ter um tamanho mínimo de amostra. E Renan, assim, um conselho que eu sempre dou, né, nas empresas que eu estou, e até para minha esposa é uma pequena empreendedora, e eu falei com ela desde o primeiro dia que ela começou, ela é confeiteira, desde o primeiro dia que ela começou a fazer o primeiro doce para ela, eu falei, anota tudo que você faz aqui, coleta todos os seus dados. Então a Cleide falou, né, dados são o novo petróleo. Agora, se você desperdiça, se você deixa vazamento do seu poço de petróleo ali, você está perdendo dado, ou seja, você está perdendo a capacidade de um dia enriquecer esse dado e fazer gasolina, fazer, enfim, os subprodutos ali do petróleo, que ele é bruto, né? Então, uma coisa que a gente costuma falar para os RHs, a gente costuma falar para os nossos clientes e para as empresas cuidem bem dos seus dados, né? Construam estruturas de organização de dados para que você possa utilizar e coletem a maior possibilidade possível de dados. Então, essa é uma dica que a gente vem dado e vem funcionando muito bem. Tem um tema aqui que eu queria puxar, Renan, e eu já passo para você, né, a pessoa não se identificou, mas como preparar o time que ainda tem dificuldade em analisar e interpretar dados a esse novo cenário. Qual é a indicação para quem é de RH e quer começar nessa área de dados e tecnologia? Né? É um grande desafio. E foi dito aqui no painel e foi debatido. Os RHs, por origem, por formação das pessoas e pelo objetivo do RH, não é formado por pessoas que têm conhecimento analítico, formação em dados, em ciência de dados, etc. Então, qual a resposta para essa pergunta e o que a gente tem visto que tem acontecido e tem dado muito certo? É misturar, é diversidade, é trazer diversidade para o time. Trazer pessoas analíticas, trazer pessoas que têm esse conhecimento, que têm essa expertise e misturar com o time de RH. Porque, de novo, gente, não é uma questão de pendular, né? Eu vou sair totalmente, né, de ter um RH formado por psicólogos, psicólogas, por pessoas de humanas e vou pendular totalmente para um time de tecnologia. Não é isso, né? Tudo está no equilíbrio, a resposta está no equilíbrio. Então, o que a gente tem visto e que tem dado muito certo é esse trabalho de diversidade dentro dos RHs. Trazer esse conhecimento com gente nova, com gente que pensa diferente, com gente que tem os expertises que não estão ali. E esse casamento é mágico, porque os dados sozinhos, sem alguém ali que conhece do processo, que conhece das dores, que conhece de pessoas, os dados não vão dizer muitas coisas. Então, quando você combina, o lado humano, o conhecimento de pessoas com o conhecimento tecnológico, é onde a mágica acontece. Então é aí que a gente tem visto que tem funcionado. É trazer esse conhecimento para dentro de casa, as coisas vão misturando, aí quando você vê o cara de dados, né, tá estudando comportamento humano, quando você vê, você tem uma pessoa que é formada em psicologia, programando e gerando algoritmos, e a beleza tá nisso aí, Renan. Tem mais pergunta pra gente aí? Perfeito, Ladeira. Acho que está chegando mais algumas. Eu vou só complementar essa tua fala, porque eu acho que o time da Miner é um exemplo disso, tá? A gente percebeu logo de cara, quando a gente foi montar ali o negócio, que não adiantava a gente só ter time de tecnologia e nem só time de RH, né? A gente precisava ter essa multidisciplinaridade de expertise, de competências. E aí, uma das coisas, inclusive, que a gente fez foi justamente trazer pessoas diversas no sentido de background, de conteúdo ali. Exemplo disso, uma das nossas lideranças na Miner, o Rafa inclusive está ali assistindo com a gente, ele é formado em psicologia, tem mestrado em psicometria e hoje é um dos apaixonados por dados. Ao mesmo tempo em que a gente tem um time de cientistas de dados, de engenheiros de dados, da tecnologia e que precisa conversar com as áreas de negócio.
precisa entender para que eu vou utilizar aquele modelo, né? Será que faz sentido todas as variáveis com alta correlação eu considerar dentro do modelo? Será que não faz sentido eu ter uma análise para fazer um filtro qualitativo, entendendo que aquilo não é uma questão importante? Porque se a gente só olhar o dado pelo dado, a gente corre o risco de tomar decisões que muitas vezes vão contra as políticas de diversidade da empresa, né? Para direcionar um programa de recrutamento e seleção, por exemplo. A gente corre o risco de se precipitar em tomar decisões que não faz sentido olhando pelo aspecto humano e pelo aspecto da organização. Então, ter o equilíbrio dessas visões é extremamente importante, e acho que as pessoas até comentaram, pô, sou de tecnologia, quero aprender sobre RH para entrar nisso, e o inverso também acontece, né? Sou do RH, quero mais entrar no mundo dos dados. Então, eu acho que, beleza, dentro do próprio background da pessoa ter esse estudo complementar, mas também no time a gente ter pessoas complementares é super importante. Isso aí. Eu queria puxar uma outra aqui, Renan, eu acho que essa aqui a gente pode debater sobre ela. Peraí, que eu acho que eu me perdi, mas está aqui. Quais os temas que vocês veem como tendência, né, para o uso de People Analytics nos próximos tempos? Diversidade, saúde e bem-estar, performance ou algum outro? Olha, hoje a gente vê uma procura e uma preocupação muito grande com dois temas. A questão do turnover, por ser um tema atual para todo mundo. Todo mundo está se deparando aí com níveis de turnover, algumas indústrias mais, outras menos, mas níveis de turnover, né, pós e durante pandemia, né, que saltaram. Enfim, a gente viu o movimento que começou nos Estados Unidos, que hoje está aqui no Brasil, Great Resignation, muito se falou sobre isso, e é um fato. Né? Então esse é um tema que está na pauta dos gestores de RH. Então turnover e a gente acredita que vai ser por algum tempo uma tendência para o uso de dados, até porque não tem bala de prata para turnover. Quando a gente falava aqui no painel, e o André citou, quando eu ia lá ver as entrevistas de desligamento, remuneração aparecia. Cara, e todo mundo acha que as pessoas só trocam, ainda é um dos tabus, que as pessoas trocam de emprego ou de trabalho por remuneração. Está longe de ser. Tem várias outras coisas antes disso ou no meio do caminho. Então, turnover sim. Saúde e bem-estar é uma temática que a gente vem estudando muito e que a gente vem sendo procurado para poder ajudar as empresas. E um tema que a pessoa trouxe aqui, não estou com o nome de quem fez essa pergunta, que é diversidade. Diversidade, de fato, está sendo uma tendência e um tema que a gente está começando a estudar e entender como é que a gente pode trazer dados para essa discussão. E aí eu queria trazer um exemplo de um projeto que a gente tocou e que o objetivo não era diversidade, o objetivo final do projeto não era diversidade, era um projeto de turnover, e nós descobrimos o efeito da diversidade na retenção, na permanência das pessoas. A gente chegou a uma conclusão óbvia, primeira, que times mais diversos atraem e retém mais as pessoas se sentem mais felizes trabalhando em time mais diverso, mas a gente conseguiu quantificar essa diversidade. Qual o nível de diversidade ou quais os temas de diversidade a gente deve levar em consideração para chegar nesse ponto ótimo de times diversos? Então, sim, e a pergunta já meio que deu a resposta aqui, já trouxe os temas que a gente tem visto como tendência. Sim. Tem alguma aí legal, Renan? Perfeito, Ladeira. Acho que turnover, absenteísmo, desempenho, é legal, super interessante a gente entender alavancas de desempenho. Diversidade, não tanto para uma visão preditiva, mas para uma visão da gente ter consciência e clareza do que está acontecendo. A gente, olha, beleza, nossa população tem 50% de homens, 50% de mulheres, mas quanto desse percentual está na liderança? Quanto desse percentual está em cargos administrativos, quando a gente fala de outros grupos, de etnia e tudo mais? Então, a gente ter clareza do que está acontecendo é super importante, acho que numa visão de diversidade. Temos visto muita oportunidade também para identificar e antecipar passivos trabalhistas, por exemplo, que geram um custo ali grande e oportunidades que a gente tem de ter uma ação proativa e não esperar ali a bomba explodir para a gente sim tomar uma ação mais reativa e tudo mais. Mas, pessoal, eu sei que tem muitas oportunidades aqui que a gente pode estar explorando dentro da plataforma, dentro de dúvidas até mais técnicas, de alguns comos. Não vai dar para a gente falar de tudo aqui no mínimo detalhe, mas reforçando aqui, a gente está lá no nosso site, da dados.com,
dados com H ali no meio, que é do nosso fator humano, né? DAHDOS, dados.com, em que a gente vai estar super aberto e à disposição para marcar conversas, papos exclusivos com vocês para a gente aprofundar nos temas, tá? Então, só reforçando aqui, entrem lá, mandem suas perguntas também, puxem a gente para conversar, a gente vai ficar super feliz em atender vocês. Legal, Renan, obrigado. Tem mais algumas perguntas aqui, a gente vai precisar fechar, a gente tem mais 5 minutinhos aqui, eu vou puxar uma delas, tá? Formação de líderes é sempre um tema sensível para a organização. Como podemos usar People Analytics nesse tema? Super legal essa pergunta. Uma das variáveis que a gente consegue trazer para dentro desse modelo e tabular, e que podem parecer não tabuláveis, né, são informações de comportamento, né? Então, por exemplo, eu posso explodir uma avaliação de desempenho de uma determinada liderança ou de todos os líderes da minha empresa e entender dentro daquele grupo de líderes, e eu posso criar grupos de líderes, né, líderes executivos, líderes mais próximos da operação, líderes de meio do caminho, líderes da área comercial, da força de vendas, enfim. E eu consigo entender sob a ótica, se eu tiver uma boa avaliação de desempenho, às vezes sob a ótica dos times, olhando para os seus líderes, quais são os comportamentos e as competências, né, que aquele líder ou que aquele grupo de líder precisa desenvolver mais. Então, assim, a gente tem a oportunidade de subsidiar a área de treinamento e desenvolvimento para que os programas de líderes eles sejam mais bem direcionados. Assim, muito gasta-se em desenvolvimento de pessoas nas empresas, né? As áreas de treinamento e desenvolvimento têm bons budgets na média, considerando o RH, que assim, é um outro tema que até apareceu a pergunta que eu adoraria falar, né, que é sobre budget de RH, quanto que as empresas de fato investem no tema pessoas. Mas às vezes gasta-se muito, mas com pouca efetividade. Então, será que eu posso fazer um programa de líderes que seja mais direcionado para pequenos grupos ou, no limite, para aquele indivíduo, customizado para aquele líder, para que ele se desenvolva? Então, sim, não estou com o nome da pessoa aqui, mas sim, a gente pode usar a dados, a gente pode usar os algoritmos para ajudar as áreas de desenvolvimento a ter programas de liderança mais efetivo e aplicar melhor o recurso de RH. Eu preciso falar da pergunta que foi feita aqui de investimento, né? Assim, os dados podem ajudar o RH também a direcionar os seus investimentos? Sim. E aí é que está um ponto que eu queria comentar, deve ter muita gente de RH aqui na live, né? Que o quanto os RHs ainda precisam, de fato, serem priorizados nos investimentos corporativos, né? E de maneira geral. Enfim, fecha parênteses, está aqui a minha bandeira, né? E sim, tá? Então, a gente tem como saída do algoritmo, né, não só ações que levam à melhoria de processo, à melhoria de parâmetros, à tomada de decisão, mas para todo o investimento que tange gestão de pessoas e outros investimentos da companhia. Um exemplo que eu dei aqui agora foi esse, né? Então, onde eu vou investir, né, para formar os meus líderes? Esse é um output que a gente consegue trazer das análises, consegue trazer dos algoritmos e priorizar e direcionar os investimentos. Bom, eu acho que é isso. A gente está terminando aqui, né, Renan? Como você falou, temos o maior prazer em receber todo mundo ali na nossa landing page, dados.com, para a gente poder trocar, para a gente poder marcar um bate-papo, marcar um café. E estamos muito felizes com essa parceria, muito felizes com a sociedade. Renan, mais uma vez, bem-vindo à Falcone. Você já é de casa e agora mais do que nunca. É isso. Pessoal de casa, obrigado, dos escritórios. Foi um prazer passar essa manhã aqui com vocês. Estamos muito felizes e sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. Tamo junto.